Imagine que você tem o carro do futuro na sua garagem. Ele não faz barulho, não solta fumaça e você nunca mais precisa parar em um posto de gasolina. Estamos em 1996. Milhares de pessoas estão apaixonadas por esse carro. Então, de um dia para o outro, a fabricante bate à sua porta. Eles levam o carro embora contra sua vontade. Eles não o vendem, não o levam para o museu. Eles o levam para o deserto para ser transformado em um cubo de metal retorcido. Esta não é uma ficção científica, é a história real do Chevrolet EV1, um crime cometido pela General Motors que atrasou a evolução da humanidade em pelo menos 2 décadas. Quem deu a ordem? Por que eles tinham tanto medo de um carro que funcionava? Prepare-se, hoje vamos investigar o assassinato do carro elétrico. Para entender o crime, precisamos entender o motivo. No início dos anos 90, a Califórnia sofria com uma poluição insuportável. O governo estadual aprovou uma lei radical, o mandato de veículos zero emissões. Se as montadoras quisessem vender carros na Califórnia, uma porcentagem deles teria que ser elétrica. A GM, então a maior montadora do mundo, decidiu mostrar que podia. Eles pegaram o conceito Impact e o transformaram no Chevrolet EV1. Ele era incrível, coeficiente aerodinâmico de 0,19, melhor que quase qualquer carro de hoje, chassi de alumínio, freios regenerativos e uma aceleração que deixava carros esportivos para trás. O EV1 não era um carrinho de golfe, era um caça de luxo para as ruas. A GM não vendia o EV1, ela o alugava por leasing e a demanda foi imediata. Celebridades e pessoas comuns ficaram obcecadas. Eles criaram clubes, faziam encontros e celebravam o fim da dependência do petróleo. O carro tinha uma autonomia de 100 a 160 km. Para a maioria das pessoas que moravam na cidade, era perfeito. O EV1 provou que o carro elétrico era viável, desejável e silencioso. E foi exatamente esse o problema. Se o carro elétrico desse certo, o que aconteceria com a bilionária indústria de peças de reposição? Carros elétricos não precisam de troca de óleo, velas, filtros de combustível ou escapamentos. O lucro das concessionárias vem da manutenção, e o EV1 quase não precisava dela. E as petroleiras? O sucesso do EV1 era uma sentença de morte para o petróleo. A GM, junto com outras montadoras, começou a processar o estado da Califórnia para derrubar a lei. Eles alegavam que não havia demanda pública, enquanto, nos bastidores, havia uma lista de espera de milhares de pessoas querendo o carro. Em 2003, as montadoras venceram a batalha judicial. A lei foi afrouxada, a GM não perdeu tempo. Eles encerraram o programa EV1 imediatamente. O que aconteceu a seguir foi perturbador. Os motoristas ofereceram cheques de 20, 30 mil dólares para comprar o carro definitivamente. A GM recusou todos. Eles enviaram caminhões plataformas para retirar os carros das garagens. Ativistas acamparam em frente aos pátios, oferecendo milhões para salvar a frota. A GM respondeu enviando os carros para um local secreto no deserto de Mesa, Arizona. Lá, os carros foram esmagados. Imagens feitas por helicópteros mostraram montanhas de alumínio prata, o que restou do futuro que nos foi roubado. A GM destruiu quase todos, apenas cerca de 40 unidades sobreviveram, doadas a museus, com os motores desativados e a condição de que nunca voltassem a rodar. Mas o crime deixou rastros. Um dos engenheiros que viu o EV1 ser destruído foi Elon Musk. Ele viu que o problema não era a tecnologia, mas a política. O fim do EV1 foi o adubo que fez nascer a Tesla. Hoje, a GM anuncia que será 100% elétrica em alguns anos. É uma ironia amarga. Eles poderiam ter liderado o mundo desde 1996, mas escolheram proteger o passado. Quem matou o carro elétrico? A resposta não é uma pessoa, mas sim o sistema. Foram as petroleiras protegendo seu império, as montadoras protegendo seus lucros com peças e um governo que cedeu ao lobby. O Chevrolet V1 morreu, mas ele provou uma coisa: o futuro não pode ser esmagado para sempre. Hoje, toda vez que você vê um carro elétrico na rua, você está vendo o fantasma do EV1 voltando para terminar o que começou. E você? Acha que se o EV1 tivesse continuado, o mundo seria diferente hoje? E comenta também o que você acha
da evolução do carro elétrico, que a sua opinião é fundamental nesse caso também, beleza? Não se esqueça do like e se inscrever para mais mistérios da história automotiva. Até a próxima e falou!